Oi, 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 gente linda! Bom dia, boa tarde, boa noite! Olha, nós aqui novamente para mais um programa Mulher Mais Mulheres. E vocês já sabem, né, gente? Todo dia, todas as vezes que tem um programa, tem gente linda comigo. Não tem como ter gente feia. É verdade, só tem gente linda nesse programa. Mas antes de tudo, olha, você pega aí seu link, compartilha com uma, duas, três, com o periquito, com o papagaio, com o cachorro, com quem você quiser, meu amor. Compartilha com todo mundo, porque o programa hoje vai estar sensacional. Mas antes de tudo, eu quero agradecer os meus parceiros, a Vitrine Joias, a La Bonita Boutique, que está me vestindo durante esse mês todinho de outubro. Eu quero agradecer a BRX, a Alfalar, que tem nos patrocinado sempre. São as pessoas que estão ao meu lado, que são padrinhos do Instituto Mulher Mais Mulheres. E claro, gente, como a gente não faz nada sozinha, eu quero convidar você também para apadrinhar o Instituto Mulher Mais Mulheres. Você sabe que nós somos um guarda-chuva que acolhe mulheres, você é empreendedora, você é mulher que quer equilibrar o seu tripé. E eu gosto de falar que uma mulher equilibrada equilibra todo o ambiente. E uma mulher desequilibrada, não precisa nem falar o que acontece, né, gente? Não precisa, nem queira ter essa experiência. Bom, mas vamos lá, que tem coisa boa hoje, gente. Eu tô com uma mulher incrível aqui, maravilhosa. Ela é uma parceira. O que mais que eu posso falar dela? Inteligentíssima, super ousada. E vocês vão conhecer um pouquinho da história dessa mulher fantástica, que é a Gabi com Y, tá? Para não errar, Gabi com Y Moraes. Gabi com Y. Seja bem-vinda ao nosso programa, amiga. Oi, Su. Ela me apresentou como Gabi com Y Moraes, porque é assim que eu me apresento sempre. Prazer, Gabi com Y Moraes. Isso é um prazer, uma honra estar aqui com você no Mulheres Mais Mulheres, abrir esse espaço para a gente poder, primeiro, contar um pouco da minha história e depois encher a mulherada aí de conteúdo e informação, né? É sempre bom, eu costumo defender sempre que uma mulher bem informada é uma mulher que abre oportunidades. Então, gratidão mesmo. Eu que agradeço por você estar aqui. É uma honra ter mulheres como você que levantam essa bandeira do empreendedorismo com muita ousadia, né, gente? Porque hoje nós mulheres temos que ter essa ousadia e não perder a nossa essência. Que isso é uma prosa para um outro programa. Gabi, quem é a Gabi? O que a Gabi faz? Da onde a Gabi surgiu? Eu sei que você é totalmente do mundo político, né? Aliás, nós nos conhecemos num evento político, né? Que você estava bem assídua no momento, naquela época que a gente conversou. Aham. Mas quem é a Gabi? O que a Gabi faz? Da onde ela veio com tanta inspiração? Conta para mim um pouquinho aí. Perfeito. Eu sou uma estrategista política, né? É a minha formação. Então, a minha formação, eu sou mestre em marketing políticos e campanhas eleitorais. Fiz um mestrado pela Universidade da Espanha. Tenho uma trajetória nesse meio, né? Foi por iniciei lá no movimento sindical, com comunicação, cuidando de toda a estratégia de comunicação no movimento sindical. E aí o mosquitinho me picou. E eu enveredei pela área, né? Então, trabalho com isso hoje. Hoje, a minha missão de vida, o meu propósito é qualificar, preparar as mulheres para que elas entrem mesmo com tudo, de forma, como eu sempre digo, ousada e assertiva neste ambiente político que muitas vezes é muito hostil e muito machista para as mulheres. Então, essa é a minha formação. Sou especialista nisso, faço campanhas no Brasil, fora do Brasil, né? Já fiz algumas campanhas na América Central. Amo, sou apaixonada pelo que faço. Não trabalho só com mulher. Hoje eu levo essa missão, esse propósito muito a sério de qualificar mulheres, porque eu defendo muito que o nosso olhar, o olhar feminino, ele transforma, ele é diferente em todos os ambientes, principalmente na política pública. Então, por isso que eu tenho esse cuidado de preparar e qualificar mulheres para este meio, para esse métier. Mas a Gabi Moraes, a Gabi com Y, Gabi com Y. além de ser isso, eu sou uma mulher de Deus, sou missionária, uma mulher extremamente apaixonada pela vida, apaixonada pelas pessoas e apaixonada por levantar outras mulheres. Essa é a minha missão de vida. E o meu propósito é viver essa vida, essa dádiva que Deus nos entregou da melhor forma possível. Então, eu sou constantemente alegre e feliz porque eu amo estar aqui e aproveitar essa dádiva que Deus entregou.
Alguém te incentivou para você ir para esse nicho tão específico, que é a política? A mulher ainda precisa de muita voz no meio da política, né? Alguém te incentivou? Quem foi a pessoa que você falou assim, uau, olha, eu quero fazer isso? Você teve algum incentivo? O que me incentivou a ir para esse meio foi a minha indignação. Então, eu trabalhava já com campanhas, mentorias, consultorias políticas e diretamente com homens. Sempre clientes homens, era muito interessante. 99% dos meus clientes eram homens. E quando eu estava nesses ambientes políticos, seja dentro dos partidos ou em época de campanha eleitoral, eu era testemunha de como a mulher era tratada. Eu era testemunha de todo o preconceito, discriminação que a mulher sofria e a dificuldade que as mulheres enfrentavam para ter uma candidatura, para passar por uma campanha e receber e ter todos os direitos que os homens tinham. Então, em determinado momento, né, eu gostava da área e essa minha indignação fez com que eu fosse para a área de capacitar e cuidar de mulheres. Na política como no geral, eu fazia um trabalho, eu tive o primeiro jornal online lá do Vale do Paraíba. Uau. Fui pioneira no jornalismo online. E com o jornalismo online, eu comecei a frequentar os ambientes políticos. E aí, vendo aquele ambiente, aquela atuação, é uma palavra ruim o jogo, né? Mas vendo aquela peça, aquele movimento, eu falei, cara, que legal isso. E aí eu comecei a ter visões, a entender, a pensar estratégias. E com o jornal, a cidade passou a me conhecer, os empresários, o movimento sindical me conheceu. E veio o primeiro convite para eu coordenar a comunicação. O ambiente sindical ele é extremamente político. E aí não teve jeito. Depois de fazer e coordenar toda a estratégia do movimento sindical, eu já fui assessora de imprensa da Federação Estadual dos Metalúrgicos em São Paulo. Então, assim, depois de tudo isso, não adianta. Você sempre é convidada, como é um ambiente extremamente político, vai ter campanha em tal lugar. E eu comecei a fazer uma campanha ali, me apaixonei e nunca mais parei. Tá vendo só? Nunca mais parei. Mas que bom que você é apaixonada pelo que você Sim. faz, né? E cada dia mais você tem se posicionado de uma forma bem assertiva e com autoridade. Eu gosto muito de falar sobre autoridade, né? E o seu posicionamento fez com que você construísse uma identidade para você ter essa autoridade hoje. Sim. Né? Hoje nós falamos muito sobre empreendedorismo feminino, sobre empoderamento. Como que a Gabi com Y vê a questão do... Vai ficar agora, de Gabi com Y. Como que você vê essa questão do empoderamento feminino? Você vendo dentro da política, né? Sim. Tendo esse olhar clínico, principalmente dentro da política, como que você vê esse empoderamento feminino? Então, na verdade, eu vejo assim, eu trabalho exatamente isso na mulher. Então, o que eu trabalho na mulher hoje? É o posicionamento feminino dela nesses ambientes, para que ela consiga autoridade e consolidar a identidade política dela. Então, toda a capacitação e treinamento que eu dou, ele é isso. Ele é exatamente para que ela se posicione, saiba se posicionar, ganhe autoridade e consolide a identidade política dela. Que passa sempre na origem, você sabe disso, você é especialista nisso, para a cura de identidade dela. Ela entender quem ela é e por que ela está aqui. Perfeito. Então, o que acontece? No empreendedorismo, não é diferente. A mulher também precisa entender quem ela é, Exato. ter a identidade dela muito posta, muito entendida, para que ela vá ocupando os lugares de liderança e que ela vá ocupando, tendo voz nos ambientes que ainda assim no empreendedorismo tem muitos ambientes machistas. Nós aí representamos 52%, né, à frente de empresas, somos no Brasil 7º no ranking de empreendedorismo feminino, mas assim, nós ainda podemos muito mais. A gente sabe Aliás, disso. Esses últimos anos, as mulheres têm tomado conta aí em abrir empresas, né? Seu próprio negócio. E olha, a mulherada está de parabéns. Exatamente. E tem muitas empresas, inclusive, que são as mulheres que tocam, as mulheres que têm negócios, mas que está no CNPJ do homem. Mas é a mulher que toca. Agora, o empoderamento. As pessoas até falam muito isso para mim, né? Gabi, você é uma mulher empoderada. Você conseguiu ser uma mulher empoderada. É um debate muito interessante que eu faço, que é assim, na minha visão, na minha perspectiva, nós nascemos empoderadas. Isso Deus nos deu. É isso aí. Ele nos fez assim. Ele nos fez poderosas. Se você for lá em Provérbios, está lá, te revestir de força,
te revestir de humildade e força. Força, na etimologia, é a capacidade de executar. Daí o ditado, a mulher faz 10 coisas ao mesmo tempo, porque Deus nos capacitou para isso. Então, a mulher, eu costumo dizer, em todos os fóruns que eu estou, palestra, nós, mulheres, nascemos empoderadas. Ninguém faz isso pela gente, ninguém te dá poder, você nasceu, é só ativar. Agora, o que eu digo sempre é o seguinte, você precisa conquistar a autoridade para que a sua voz faça diferença e seja ouvida. E eu também ensino muito a mulherada assim, falo, ó, Gabi, mas lá é um ambiente machista, lá não me dão voz, lá eu não consigo nem sentar na mesa, falo, não te deu lugar na mesa? Não tem lugar para você, não tem cadeira? Leva a cadeira de casa, põe do lado e fala, aqui eu vou sentar. E pronto, Muito acabou. bem. Mas essa história é a seguinte, nós nascemos empoderadas, Su. Eu concordo com isso também, porque as pessoas estão levantando uma bandeira do empoderamento, mas é um empoderamento tão raso. E você falou de provérbios, aí lá em provérbios também fala sobre a comparação da mulher com o navio mercante. Deus me deu uma palavra ano passado sobre o Dia da Mulher, lá baseado em provérbios mesmo, né? Todo mundo fala sobre a joia rara. Sim. E nessa própria palavra nos compara com o navio mercante. E o navio mercante, ele suporta peso, ele traz cargas. Então, imagine o nosso poder de mulher que nós temos quando a própria palavra nos compara com o navio mercante. E o navio mercante, antigamente, era aquele container que trazia, né, tudo para distribuir naquela província. Então, imagine quantas coisas nós somos capazes de fazer. E aí vem esse empoderamento, que para mim é tão raso, levantando uma bandeira meio, né, partindo contra os homens, que a gente não vai falar sobre isso hoje, mas é esse empoderamento que as pessoas têm falado hoje. E o que eu falo é exatamente isso. Nós já somos empoderadas. Sabe um exemplo que eu dou sempre quando eu faço palestra, tá? Eu falo assim, todo mundo fala assim, Gabi, empoderada tal. Perfeito, sou. Eu nasci assim. Aí eu falo assim, a minha mãe, ela decidiu criar 4 filhos, deixar o trabalho e ser uma excelente esposa e uma excelente mãe. Não estudou, mas sentava com a gente e dava aula, ensinava a gente a fazer tarefa. O que a minha mãe é? Empoderada. Não tem trabalho, a conta dela é lá com a do meu pai, mas ela é empoderada. A moça que me ajuda, colaboradora em casa, ela é cobradora de ônibus, trabalha, sua muito, luta muito para pagar as contas e estava esses dias tirando carta para dirigir um ônibus. O que essa mulher é? Ela não é liderança, ela não é gerente, ela não é CEO de nada, ela não tem um rio de dinheiro, ela é feliz pra caramba, grata pela vida, o que ela é? Empoderada. Então essa palavra, ela se tornou muito vazia diante de tudo que nós somos, de quem Deus nos fez e do que nós conquistamos. Comparar com rótulos, né? Claro, exatamente. Você só é empoderada se você estiver no poder, se você tiver um cargo de nível alto, você só é empoderada se você está com dinheiro no bolso. Exatamente. E não tem nada a ver, né? Empoderamento tem nada a ver com dinheiro, gente. Nada a ver com o dinheiro. E é louco essa história de rótulos, né? Porque assim, nós não somos garrafa PET. É isso aí. Sabe? Não deixa as pessoas olharem para você como se fosse uma garrafa PET. Não venha pôr rótulo em mim, por quê? Porque hoje eu sou uma coisa, amanhã se eu quiser ser outra, eu sou outra. Depois se eu quiser ser outra, eu sou outra. Eu só não posso perder a minha essência. É isso aí. E a minha essência fala muito mais que é o que eu sou do que aquilo que eu tenho, que eu conquisto, não é verdade? Eu falo isso, a gente tem a mesma linha de raciocínio. Olha que bacana. E esse negócio da essência, eu falo, quando as pessoas te enxergam como rótulo, o dia que esse rótulo perder a validade, elas vão te deixar. E aí? Né? Agora, quando você tem uma essência e você atrai pela essência, isso faz toda a diferença. Uau, que bacana, Gabi. E me fala uma coisa. Você pretende se candidatar? Ai, meu Deus do céu! Eu tinha que perguntar isso, mas não responde agora não. Depois a gente vai falar sobre isso. E como que você vê a questão da mulher dentro da política? Ainda ela precisa ter voz? Você tem sido uma voz muito forte ecoando dentro desse ambiente político, né? Hoje a Gabi, gente, ela também faz parte do SEMEC, que depois a gente vai falar um pouquinho. Mas como que é a questão da mulher ainda dentro da política? Eu acho que a gente vai já entrar para o comercial. Sim. Mas fala ainda, como que você olha a questão da mulher dentro da política? Eu acho fundamental. Eu acho que nós ainda temos números muito baixos, né? Uma representatividade feminina que está aquém
do que nós podemos promover no nosso país. Nós somos lá 12% enquanto prefeitas no Brasil, 16% na Câmara de Deputados, 16 na Câmara de Legislativo. Nós estamos muito aquém dos números que nós, mulheres, podemos representar no que diz respeito à política. E por que eu defendo isso, Su? Eu acho que isso é mais importante. Não é defender por defender, ou querer fazer enfrentamento com o homem, ou querer fazer confronto com o homem, ou porque acreditar que o homem não é capaz de. Não, é porque a minha experiência mostrou, nesse longo, quase 20 anos, trabalhando com isso, que o olhar da mulher para as políticas públicas, o olhar da mulher para a dor do cidadão, o olhar da mulher para o problema que o munícipe ou que as pessoas que moram no estado enfrentam, para aquele problema, para aquela situação, ele é diferente. Nós temos um olhar diferente e a própria ciência vai explicar que os homens, quando estão em cargos de comando, cargos de tomada de decisão, afloram habilidades que são diferentes das habilidades que afloram na mulher. No homem, aflora a habilidade do controle. Ele quer controlar, do comandar. Na mulher, do ouvir, do escutar, do acolher. Exatamente. E do ajudar. Isso faz uma diferença na hora de construir, pensar melhores caminhos para a nossa cidade, para a nossa sociedade, para a população que está aí e depende de políticas públicas e da gestão, seja municipal, seja governo do estado, para receber o que é de direito deles. Entendeu? Então, o nosso olhar, por isso que eu faço essa luta, por isso que eu defendo isso, por isso que eu trabalho, levanto e capacito mulheres para que mais mulheres ocupem esse lugar, porque nós, sim, fazemos a diferença, não só neste momento, mas para uma próxima geração que vai ficar aí, vai continuar caminhando e levando o nosso país, o nosso Brasil para fora. Uau! Olha só! Eu amo ver mulheres de Deus posicionada com essa autoridade e com essa essência genuína, porque eu acredito que Deus nos chamou para isso, para fazer a diferença. E aí eu vou deixar uma pergunta para você, mulher que está aí assistindo o programa. O que você tem feito pela sua comunidade, pela sua sociedade? Você tem sentado e reclamado ou se posicionado e à frente lá, erguer essa bandeira da mulher empoderada que você já é? Ou está aí só nos bastidores, reclamando, falando, é mulher hoje. Ou você se posiciona, ou alguém vai se posicionar por você. A gente vai para o intervalo e já nós estamos de volta. Vai lá, pega seu café, sua água e a gente já está de volta, hein? Ó, vou fazer igual aquele programa, Vapt-Vupt. Tá bom? Já voltamos. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break it in your sweet. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular.
Estamos de volta aqui no programa. Gente, tem gente aqui no programa ali assistindo. Você precisa escutar umas conversinhas aí, porque aqui é plateia. Tem plateia ali, ó. Né? Como que é o nome dela? Já que tem plateia, batam palma, Bata por palma aí, favor. por favor. Vai, Jaque. É a Luri? Essa é A a Luri. Olha aí, viu? Fiel Nós temos escudeira. plateia. Tem meu filho aqui hoje também. É meu videomaker. Tô treinando. E tem a maravilhosa, Rose Né? Duque. Bom, gente, eu deixei uma pergunta aí pra você, mulher. O que você tem feito, né? Se você tá aí sentadinha na sua zona de conforto, só reclamando. De repente você é uma líder nata aí na sua comunidade. Fala assim, como que faz pra mim ser uma vereadora, uma deputada, me candidatar para alguma coisa? Como que eu faço? E hoje eu estou com uma mulher aqui, ela é especialista nisso. E ela te deixa pronta para você lutar pela sua comunidade, para você lutar pelos seus objetivos, pelos seus ideais. E ela faz todo esse trabalho. E a gente estava falando exatamente isso agora nos intervalos, né, Gabi? Sim. Me fala então, se a pessoa quer se candidatar, ou de repente já é uma pessoa que já está na política, mas talvez não tenha estratégia, qual é o papel da Gabi com essa mulher, ou com o homem também, né? Sim. Não são apenas mulheres, os homens também. Como que você faz esse trabalho aí com esse público, com esse nicho aí da política para essas Exatamente. pessoas? É um trabalho, o próprio nome diz, né? Eu sou estrategista, é um trabalho extremamente estratégico. Então, não é só para quem está no cargo, né? Então, a pessoa pode já ter sido eleita, vereadora, prefeito, seja o cargo que for, seja prefeito ou prefeita, como você disse, eu trabalho com homens e mulheres, mas ela pode também, e ele pode estar aspirando um cargo político. Ele pode estar, por exemplo, ano que vem nós temos eleições, ele pode estar aspirando ser um candidato ou uma candidata à vereança, pode estar aspirando ser um candidato a prefeito. Então, depende do tipo de contratação. Quando a pessoa me chama para fazer a campanha, por exemplo, a gente pensa a estratégia de toda a campanha, como é que ela vai se dar. Então, a gente entende quem é o candidato, Tá. e vai fazer uma estratégia para essa campanha. A estratégia passa por tudo. Passa pela imagem, pelo discurso, pelo posicionamento, pela comunicação, passa pelo que vai ser feito na rua. Então, a estratégia de uma campanha como um todo. Quando ele já é candidato, por exemplo, ele já é um vereador, já é um prefeito e me chama, a primeira coisa que eu faço é um diagnóstico de como é que está o mandato dele, de como é que a população está vendo o mandato dele ou dela. E aí nós vamos fazer uma linha cronológica, uma estratégia para que ela atinja o local, para que ela atinja o ponto que ela quer atingir. Então, por exemplo, agora, é uma reeleição? Então, nós vamos trabalhar para isso. É um posicionamento para que saia de uma candidatura à vereança e vá para uma candidatura ao executivo, a prefeito, a prefeita? É outra Legal. estratégia. E a estratégia, ela passa por posicionamento, o discurso que vai usar, os lugares que vai frequentar, com quem vai falar. Então, toda vez que eu vou atuar, eu ensino. No caso da mulher e também do homem, mas eu trabalho muito forte esses pilares que eu vou te falar aqui com a mulher, que é posicionamento, identidade política, autoridade, entendeu? Para que ela já chegue chegando nos ambientes com muita ousadia. Agora, tanto o homem quanto a mulher, eles vão precisar de uma boa articulação, uma boa mobilização, uma boa comunicação eficiente, eficaz e assertiva. E aí, como é que faz isso? E aí entra a Gabi, para dizer como é que ela vai usar essa chave poderosa ou ele de articulação, como é que ela vai usar essa chave poderosa da mobilização, porque às vezes a pessoa ganha também, às vezes a pessoa saiu candidato e foi eleita. E aí ela começa o mandato dela e começa a fazer várias ações aleatórias. Não tem um foco Não tem um foco, não tem um específico. planejamento que vai levá-la daqui até aqui. Aí ela sai abraçando o mundo. E aí você olha para aquele político, mas o que ele é, o que ele representa? Ele dá tiro para tudo quanto é lugar. Exatamente, qual é a marca dele? Quando você olha para um político, eu costumo dizer qual o legado você vai deixar. As pessoas têm que olhar e identificar, esse cara é o cara da mobilidade. Essa mulher aí é a da luta da mulher sobre a mulher. Essa aí defende a questão do empreendedorismo. Então, qual é a marca? Por quê? Porque sai atirando para todo lado, para quê? Porque pensa só na eleição. Pensa só em voto. Mas isso não isso a gente já falando no empreendedorismo. Eu vejo isso muito forte no empreendedorismo. As pessoas não têm uma identidade consolidada. Então, elas começam empreendendo hoje, não deu certo. Ou começam a empreender porque um amigo fez e deu certo, ou por uma dor, a maioria é por uma dor.
e aí não consegue construir uma identidade. E no meio da política, nos últimos anos, a gente tem visto muito isso. Claro, o povo está completamente perdido. O povo perdido, qualquer um ali se candidatando, parece que virou uma palhaçada. E sabe E aí qual as que é o- pessoas não têm um foco por falta de consultoria. É, exatamente por falta de direção. As pessoas não se qualificam. E aí tem uma diferença, que é triste dizer, mas eu preciso dizer e digo sempre, que há uma diferença nesse ponto do homem com a mulher. Por isso que eu comecei a trabalhar para qualificar e preparar a mulher. Por quê? Você precisa entender, decidir, eu costumo dizer, foi pro play, tem que jogar, tem que brincar, tem que levar o negócio a sério. Então, eu costumo dizer, marketing. Existe uma diferença de marketing político e marketing eleitoral. Então, as pessoas se preocupam mais com o marketing eleitoral e esquecem com o marketing político, que é aquele que constrói a tua imagem. Que é a caminhada aquele que do dia a constrói dia. a sua identidade. Então, tem uma diferença enorme em marketing eleitoral e marketing político. Ganha a eleição, acabou. Acha que não precisa cuidar mais da comunicação, não precisa cuidar do marketing, da imagem. Não, muito pelo contrário. Principalmente se você tem chamados, se você leva a sério, se tem um propósito. Que é outra coisa que eu trabalho muito nos políticos e nas políticas e nos aspirantes, aqueles que querem continuar ou seguir ou se levantar para uma carreira política. É a verdadeira vocação da política. A política, ela tem uma vocação, que é o de servir. Então, eu trabalho muito isso neles, para entender que eles estão ali para servir e não para serem servidos. Entendeu? Muito bom. Que a política traz essa vocação. Entender que ele está ali para oferecer o que a população precisa do ponto de vista de coisas básicas, né? Como saúde, educação, ou seja, vai servir, não ser servido. Que há uma concepção muito errada sobre ser político, né? Então, isso eu trabalho também. Então, os políticos às vezes ficam sem direção e saem fazendo várias coisas ao mesmo tempo e depois não entende porque... Às vezes eu pergunto. Tem uma pergunta que eu faço muito para o cliente assim: como você é reconhecido? As pessoas te reconhecem por que bandeira, por que causa? Ah, eu atuo ali com os animais, eu atuo ali com as mulheres também, eu tenho um trabalho no bairro tal. Não tem um propósito específico, né? Aliás, o propósito tem a ver com o outro e nunca com a gente. E eu vi muito isso nas últimas campanhas desses anos, esses últimos 2, 3 anos aí, das últimas 3 eleições, eu vi muitas pessoas despreparadas. Gente, eu entrava para assistir só para dar risada. Olha que triste, né? Para você ver como que caiu no descrédito por falta de preparação. E a política é algo tão lindo que é para servir a população. E aí a pessoa não sabe nem por que ela se candidatou, né? Ah, eu canto uma musiquinha de não sei do que e vou lá, vou fazer... Não é isso, né? Como que é importante você ter uma preparação? Esse seu papel é fundamental para quem quer entrar nessa pegada aí do mundo dos políticos, né? Então, assim, é fundamental. Então, assim, faz todo sentido. Olha, Gabi, espero que você que venha treinar muitas Amém. pessoas, Amém. venha capacitar aí muitas pessoas com o seu talento, com o seu dom, porque a gente precisa de pessoas assim, né? De gente do bem, que consiga posicionar essas pessoas, direcioná-las para onde elas têm que ir, principalmente quando a gente fala de política. Sim, com Né? certeza. Principalmente quando fala de política, que é um nicho desafiador. E Tá, ainda mais... Desculpa te cortar, Su, e principalmente para a mulher, né? Eu ia falar isso agora. E principalmente para a mulher, que você falou que entrou exatamente para esse segmento, exatamente pela sua indignação de ver a falta da voz feminina ali dentro. Né? E como que você é vista, Gabi? Como que foi, assim, no começo? Dá uma pincelada de como foi no Sim. começo, para você ter voz, se você gritou muito, e como hoje você é reconhecida. Até um pouquinho antes de falar disso, tem umas coisas que a mulher enfrenta, né? Então, assim, fora o preconceito, né? O sexismo dentro do ambiente político, a mulher hoje ela não tem mais dupla, é tripla, quádrupla jornada, que dificulta muito, e eu vou também quebrando essa mística de que não é possível ela entrar e se tornar um agente transformador na política. É possível sim, ela pode, tem jeito, tem caminhos, né? Até porque a gente vai naquela coisa, né? Você não é, eu costumo dizer, você não é um polvo, mulher que tem que dar vários braços e conta de tudo. Não, você tem que fazer bem feito naquele momento que você está fazendo. Então, é possível dar conta. Su, eu assim, ó, eu sempre estive em ambientes extremamente machistas. Você imagina o movimento sindical. Então, eu sofri muito preconceito, eu sofri muita discriminação, fui, assim, violência política diversas. E só que eu acredito muito que era Deus cuidando de mim, e eu sempre me agarrei naquela palavra, que com certeza você vai saber dizer versículo e tudo mais,
que diz assim: te dê espírito de coragem, ousadia e não de ousadia. medo. Então eu alimentava tanto isso, eu tive momentos muito difíceis, que eu ia para casa, eu chorava, mas eu olhava para o espelho e eu dizia: você é o que Deus fez. Você é o que está na palavra. Então, eu criava uma coragem, eu alimentava isso em vez de ficar naquele ambiente de vitimismo, sabe? Do comodismo, de ficar ali chorando. Eu chegava e chegando, entendeu? Eu chegava e já sentava chegando. e me posicionava. Lógico que isso foi um processo, mas eu falava: não concordo, eu quero assim. E mesmo sofrendo violência política, discriminação. Então, por exemplo, se eu tivesse numa reunião, que sempre acontece, tá? Eu me vejo em reunião em que eu sou a única mulher e tem 10 homens. E alguém comete alguma violência contra mim, ou algum comportamento, né, discriminatório, por exemplo: ô menina, depois você fala, ou espera para você falar, ou você pode Falou pegar... menina aí que é chutar o Pois balde, é, né, você pode gente? pegar o café ali, porque eu sou a única mulher. Eu jamais, eu sou extremamente subversiva. Eu nunca dou para este homem a resposta que ele espera que eu vá dar. De jeito nenhum. Entendeu? Então, por exemplo, que eu vá brigar, que eu falo assim, não. Claro, essa menina aqui pode esperar, mas que ela vai falar, ela vai falar. Entendeu? Ah, pegar o café, eu não posso, você está mais perto que eu. Ele vai achar que eu vou brigar ou que eu vou levantar e pegar o café. Falo: não, mas eu adoraria que você me servisse um café. Eu estou precisando tomar um Você café. passa a bola para ele de volta de uma forma Exatamente. elegante. E assim eu fui fazendo, e tem horas, é óbvio, não vou mentir para você. Teve momentos que eu tive que falar assim: não, agora o senhor vai me escutar. E eu peço que o senhor me escute com bastante atenção, porque o que eu tenho para falar vai mudar o teu modo de pensar. E aí a pessoa fica assim. Porque eles também se deparam com muitas mulheres que não ativaram. Então, a pergunta que fazem para mim também sempre é assim: Gabi, como é que você conseguiu ser tão ousada? Como é que você é tão corajosa? Deus me fez assim, tá na palavra. Então eu falo para as mulheres: não é algo que você precisa fazer, é só ativar. Tá aí dentro, Deus te fez assim. E eu uso isso constantemente. Sabe, não me amedronto. Eu vou lá, olho nos olhos, chegando. É lógico, né, Su? Daí tem toda uma construção que eu ensino. Sim. Posicionamento, o modo de vestir, o modo de falar, o modo de movimentar as mãos. Como você constrói tudo isso, a sua identidade, a sua autoridade, para que você consiga fazer isso, entendeu? E a questão também da mulher dentro da política é uma questão de posicionamento, igual você falou mesmo. E às vezes a mulher, ela acha que para ter voz ela precisa ser mais sensual, principalmente na política. Ou gritar. Né, amiga? Ou gritar, entendeu? Ao invés de dar o troco com elegância, ela já vai alterar o tom de voz. E a questão do posicionamento, não tem outro caminho. Identidade só se construi com posicionamento. Agora, você falou uma coisa muito importante, que eu vou deixar esse recadinho aqui, se você me permite, que é o seguinte. Às vezes, a gente vê mulheres lá no Senado, no Congresso, nas câmeras, gritando, pegando o microfone e gritando. Tem caminhos de você construir a sua autoridade. Mas não condene uma mulher que você vê gritando na política. Vá ver o que aconteceu, qual foi o ambiente, qual era o debate. O contexto, né, em geral. Exatamente, porque infelizmente nós estamos em 2023. Mas infelizmente, ainda assim, às vezes é necessário a mulher subir na mesa. Às vezes é necessário ela gritar. E infelizmente, a sociologia... Todo o estudo vai dizer que quando a mulher se exalta, o primeiro pensamento que vem é histérica, é louca. Infelizmente, o homem não. Quando o homem se exalta, esse aí é cabra macho, esse aí tem autoridade. Infelizmente. Então, não julgue. Não julgue, porque eu costumo dizer que a nossa bandeira da mulher, quando a gente está falando de partido, antes de partido tem que ser uma só. A bandeira da mulher. A gente tem que se ajudar e se defender, sabe? E apoiar uma outra. Você acredita que as mulheres têm que se unir mais? Eu acredito que é necessário. Que quando a mulher entender que quando ela dá a mão, ela levanta a outra, ela ajuda. Eu tenho até aquele bordão meu, né? Se está na minha frente, eu empurro mais. Se está atrás, eu puxo para frente. Se está do lado, eu grudo no braço e carrego junto. Quando a mulher entender que se ela fizer a voz da outra ecoar e da outra ecoar, vai fazer um som estrondoso que ninguém vai segurar. Agora, quando eu quero só eu brilhar, só eu aparecer, só que a minha voz apareça, ou eu só fazer a diferença, esquece, você vai ficar ali, naquele lugarzinho. É isso. Tentando, gastando uma energia. Agora, quando você entende que você está aqui para servir e que levantar outras, apoiar outras, ajudar outras, faz mais diferença, aí você voa, sabe? Você não precisa fazer nada, Deus vem e faz para você. Ele abre a portas que você nunca imaginou, te põe em mesas. Isso...
já sentei em mesas de presidente, de ministro, de todo jeito que você pode imaginar, sem eu precisar fazer um esforço. Por quê? Porque eu levo isso comigo. A minha missão, né, é levantar outras mulheres. E ele me levanta. Ele levanta. Eu falo que quando nós temos essa essência que Deus colocou dentro de cada ser humano tem uma essência. A questão é, você alterou a sua essência? Se ela não está alterada, aonde você quiser ir, Deus vai te levar. Né? Porque existe o propósito maior. Eu falo, coloca o pé que Deus coloca o chão. Exato. Né? Então, nós precisamos entender, nós mulheres, que juntas somos mais fortes. Inclusive, a gente fala sobre isso, né? Juntas somos mais fortes. Mas o que mais vejo são mulheres remando de um lado e outra do outro lado, querendo construir sua bolinha aqui, sua bolinha aqui. E sendo que mulheres inteligentes, elas enriquecem juntas. Olha que forte. Então, assim, se a Gabi se fortalece, eu também vou me fortalecer. Se tem mulheres fortes, eu também vou me fortalecer cada vez mais. É igual você falou, junta a voz dela com a minha voz, nós vamos fazer um barulho nessa terra, gente. Então, isso é muito importante. Gabi, você viu como passou rápido? Sim. Você vai ter que voltar mais uns 20, 30 programas aqui para falar. Eu queria que você deixasse suas considerações finais para essa mulher aí que quer levantar a bandeira dela na comunidade, que já está, fala, olha, de repente você está na política, está perdida, não sabe nem por que foi, caiu aí de alegre, mas ninguém cai de alegre, né? Eu gosto de falar. Sempre tem um propósito, tem um porquê, um pra quê. Deixa uma palavra, as suas considerações finais, especificamente para a mulher mesmo, gente. Para essa mulher que nós precisamos dela aí como uma voz forte aí no mundo. Sim. Quero dizer para a mulher assim, que se você tem um chamado, se você... Como é que eu sei, né, se eu tenho chamado? Se você se indigna com qualquer situação de injustiça, se você entende que a situação no seu bairro, na sua cidade, não está como deveria estar, se levanta e faz o que você tem que fazer. Não pense, isso é sua mente. A mente mente pra gente. Eu não posso, eu não consigo, eu sou casada, eu tenho filho, eu tenho isso, não. De repente, você é alguém que Deus escolheu. E Deus nunca escolhe os capacitados. Ele capacita aqueles que escolhe. Então, se você sente o chamado, é porque já está lá, vai fazer sombra aqui. Só levanta e procura, assim, o que eu preciso fazer. O que eu tenho que fazer para entrar, para construir essa carreira, para entrar nesse ambiente e não brincar. Não se submeta, mulher, à candidatura laranja. Não se submeta a uma candidatura para prestar um favor para o presidente do partido. Não faça isso com todas as outras mulheres. Não faça isso com a categoria. Se decidiu ser candidata, entre para valer. Se qualifique, se prepare, vai pro abraço. Tome o teu lugar e faça a sua voz valer. Porque a sua voz pode representar muitas daquelas que não vão conseguir se levantar, que não vão ter uma mão para apoiar, que não vão ter oportunidade de fazer o que você está aí, na porta do gol para fazer, ok? Então, levanta e faz o que você tem que fazer. É isso aí, gente. Viu só? Que coisa linda. Adorei. Obrigada, meu amor. Eu amo gente assim, gente linda, toda poderosa, toda empoderada, como ela já falou. Gabi, muito obrigada por você participar do nosso programa. Espero ver você. As portas estão abertas. Sempre que quiser vir, é sempre muito bem-vinda aqui no nosso programa, na TV Barueri. E muito obrigada mesmo. Sou eu que agradeço de coração. Para mim é uma honra, para mim de verdade estar aqui nesse tempo que eu chamo de qualidade. E quero dizer para você que continue fazendo o que você faz. Obrigada, porque todo o problema da nossa humanidade é exatamente pessoas feridas e machucadas. Então continue curando e tratando da identidade de cada ser humano, de cada mulher que passar pela sua mão, porque você foi chamada para isso. Amém. Eu recebo mesmo, não quero nem saber. Tomo posse mesmo, né, Gabi? Eu recebo e tomo posse mesmo. Que você continue brilhando aí, minha linda. Que Deus use você como flecha aí para acertar os corações aí, ó. Certinho, vai ser certeiro quando ela abrir a boca e falar, vai direto no seu coração. Bom, minha gente, nós vamos ficando por aqui com mais um programa Mulher Mais Mulheres, com gente linda como sempre. E eu quero deixar aí para você, ó, que Deus blinde a sua casa, que Deus blinde os seus negócios, que Deus blinde a sua família, porque sábado que vem tem mais gente linda aqui no programa Mulher Mais Mulheres. Deus abençoe sua vida e fiquem com Deus. Uau! E agora tem que correr e me trocar, né, amiga?